Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos de caminhada. Estamos aqui novamente para mais um momento de reflexão, de pensamento, um momento para pararmos um pouquinho e pensarmos em nossa vida, no amor de Jesus. Convido a todos para sentirem-se abraçados, amparados, acolhidos na luz do nosso Mestre. Para iniciar, trago a prece ao nosso Pai Celestial e diz assim: Pai, aqui viemos contigo conversar, te agradecer, te louvar e a ti clamar. O Senhor é maravilhoso, tudo vê e faz para nos auxiliar. Sua misericórdia está sempre a nos rodear. Somos tão pequenos e falhos ainda. E ainda assim, o Senhor não deixa de nos amar. Obrigada, Senhor, por de nós não se descuidar. Clamamos, Pai, que sua sabedoria venha sempre nos orientar, para que nos desafios da vida possamos com resignação suportar. Que a fé não nos falte e que as suas mãos possamos estar. Pai querido, que sua bondade e inteligência venham sempre nos inspirar para as melhores escolhas encontrar. Que em nossos momentos de tristeza, agonia, insegurança, medos, possamos para o céu olhar e que sua grandeza nossas pequenezas venha dissipar. Que a saúde necessária para o nosso corpo e nossa alma, na medida do nosso merecimento, possamos desfrutar. Que a cada dia aprendamos a lição que quer nos ensinar e que dela consigamos nos alimentar. Agradecemos por tudo, Senhor, e que acima de todas as coisas possamos aprender a amar e a sempre amar, pois somente desta maneira a ladeira da iluminação conseguiremos escalar. Com todo amor, obrigada, Senhor, que assim seja. Então, o nosso momento de reflexão hoje traz o tema reforma íntima. E se esse termo reforma lhe assustar um pouquinho, porque nos remete a muito trabalho, a bagunça, a algumas quebradeiras. Se esse termo lhe assustar um pouco, então pense em processos educativos da alma. Mas o nome é o que menos importa. E o que mais importa é que esse tema ele é voltado para a ação. Pois nós muito lemos, estudamos, assistimos palestra, conversamos sobre os temas de espiritualidade, temas de evolução, mas a nossa maior dificuldade é organizar todas essas informações e transformá-las em conhecimento, em atitude e realização. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho essa noite, sobre a reforma do nosso interior. O que significa a reforma íntima? É a transformação do ser. Reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento e aprimoramento do ser, modelando-se através da vivência evangélica. Precisamos conhecer nossas fraquezas, medos, falhas, admiti-los e transformá-los. Então é um momento de olhar para dentro, é um momento de transformar tudo aquilo que a gente vem angariando de conhecimento, de fala, tudo aquilo que a gente vem aprendendo, colocar o nosso olhar para dentro e transformar em atitudes do bem, atitudes para melhorar o nosso ser. Então, nós devemos entender como um processo de reformulação do nosso ser.
É um trabalho de observação da nossa vida interior. É um trabalho de retrospecção. É um processo íntimo que pode ser lento, pode ser um pouco penoso, pois a mente, às vezes viciada em pensamentos de baixo teor, reluta em melhorar essa perspectiva, reluta em melhorar o ângulo, ampliar o ângulo de visão. Entretanto, o nosso esforço pessoal e o nosso firme propósito de nos tornarmos pessoas melhores é o que faz a diferença nesse momento de reclusão de nós conosco mesmos. E para que a gente efetive essa mudança que a reforma íntima nos propõe, é preciso que nós ampliamos a qualidade do nosso ser, para que possamos tirar aspectos negativos do nosso caráter, como excesso, orgulho, egoísmo, vaidade, inveja, que possamos transformar esses aspectos negativos em aspectos positivos, como a grandeza do ser, como a vontade de viver, a vontade de ser melhor, a gratidão, o amparo, nobreza de caráter, bondade, coisas boas, coisas melhores, coisas que nos trazem mais alegria. E o grande objetivo da reforma íntima é nós pegarmos de um lado um ser cheio de imperfeições, grosseiro, grotesco, e transformar num ser mais iluminado, grandioso, lapidado, mais bonito e melhorado. E essa ponte que liga esse ser imperfeito a esse ser aprimorado, ela só é possível através da reforma íntima, ou, se preferirem, através dos processos educativos da alma. E isso quanto demora? Demora o quanto nós quisermos. Isso depende do veículo que a gente decidir usar. A gente pode fazer esse trajeto a pé, de bicicleta, podemos fazer de carro, de avião, o veículo que nós dispusermos. E nesse caso, o veículo é o preparo, é o nosso preparo, é aquilo que a gente já consegue fazer da melhor forma possível. E como a gente pode fazer isso? Para que fazer isso? Para quê? Alguém pode perguntar, mas para que eu vou estar olhando para dentro de mim? Para que eu vou me dar esse trabalho? Eu estou tão sobrecarregada com outros assuntos. Estou tão voltada para as coisas materiais. Estou tão voltada para o medo, para a tristeza. Para que fazer isso? E aí podemos nos perguntar, mas para que realizarmos a reforma íntima? E aí tem uma grande resposta muito interessante. Sócrates foi um filósofo grego que viveu 400 anos aproximadamente antes de Cristo. Bastante tempo, não é mesmo? Ele era um homem de singular sabedoria, de retidão de caráter e de devotado amor à justiça e aos homens. E ele acreditava firmemente que o homem, se não se voltasse reflexivamente para dentro de si mesmo, não conseguiria ser feliz, porque não se conheceria. Então, a filosofia de Sócrates é sintetizada no seu ensinamento fundamental: conhece-te a ti mesmo. E isso se mantém atualizado, mesmo passando tanto e tanto tempo. E é uma coisa muito verdadeira para pensarmos, porque esse processo de autoconhecer-se, ele é extremamente importante, porque só dessa forma a gente vai saber quem é de verdade, quem nós somos, o que nós queremos ser, aonde queremos chegar. E esse é um processo difícil, porque nós temos que ter humildade para reconhecer quem somos de verdade. Humildade por olharmos no espelho
e encontrarmos ali um ser que muitas vezes se esconde de si mesmo. Termos coragem e humildade de olhar e ver as nossas pequenezas, admitir as nossas fraquezas, reconhecer as nossas atitudes malvadas, as nossas atitudes invejosas, as nossas atitudes pequenas. É difícil, é um desafio realmente, mas é tão necessário e tão maravilhoso. Porque se nós não atentarmos para dentro e se voltarmos apenas para o exterior, colocarmos a nossa energia para fora e querermos mudar os outros, ajustar a vida dos outros, regrar as vidas dos outros, o nosso interior vai nos chamar a atenção. Ele vai dizer assim: ei, olha para mim, eu preciso de ti, eu preciso do teu cuidado, eu preciso do teu olhar. E o que acontece? O nosso físico muitas vezes adoece por falta do nosso cuidado. Por olharmos só para o outro e nos preocuparmos só para o outro, o nosso organismo adoece, seja de câncer, depressão, tristeza, ansiedade, angústia, tantas e tantas formas que nós conhecemos de pessoas, amigos ou nós mesmos que adoecemos da alma por conta de estarmos tão voltados para o exterior. Então essa é uma forma de olharmos para dentro e de curarmos o nosso ser. Porque a doença, ela não vem necessariamente nos trazer a morte, mas ela vem nos trazer a oportunidade da busca da cura. Quantas pessoas que saem de uma doença melhores do que entraram? Quantas pessoas usam a oportunidade da doença para dar valor à vida? Porque a gente só dá valor, muitas vezes, àquilo que já perdeu, ou que está perdendo, ou ficou prestes a perder. A gente dá valor por estar bem quando sente uma dor. A gente dá o valor do que é fazer uma caminhada quando não pode sair e tem que ficar dentro de casa. A gente dá valor à alegria de sorrir quando fica triste. A gente muitas vezes só dá valor à vida quando está prestes a perdê-la. Então a doença é esse movimento do nosso organismo pedindo socorro. Olhe para mim. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa cuidar do nosso íntimo. Nós não estamos aqui a passeio, já falamos isso muitas vezes. Estamos aqui a trabalho para a nossa evolução. Isso é muito lindo e muito verdadeiro. E a gente pode se perguntar também, mas como fazer esse trabalho? Por onde começar? Como fazer a reforma íntima? No Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Santo Agostinho faz um relato, e eu vou resumir brevemente. Ele dizia que quando viveu aqui na Terra, ao final de cada jornada, ao final de cada dia, fazia um balanço reflexivo sobre o que ele tinha feito durante aquele dia, se ele tinha sido bom, se ninguém havia do que se lamentar dele, quais foram suas atitudes, quais foram as suas escolhas, quais foram as suas ações, e o que ele tinha feito de bom e de não tão bom. E com isso, ele conseguia se olhar para dentro e pensar o que nele precisava de reforma, o que nele precisava ser melhorado. E com essa humildade, com a ajuda de Deus, com a ajuda dos seus anjos da guarda, ele conseguia melhorar um pouquinho a cada dia, colocar em prática amanhã o que ele não conseguiu colocar em prática hoje, de bem e de bom. Que coisa linda, que lição interessante. Por que não vamos fazer isso também? Chegar no final do nosso dia e começar a pensar, mas o que eu fiz hoje? Será que eu fui legal com aquela pessoa? Qual foi o meu tom de voz? Será que as minhas escolhas e decisões de hoje foram as mais acertadas?
Será que eu poderia ter sido mais agradável com aquela pessoa? Será que no meu trabalho eu poderia ter me dedicado um pouquinho mais? Será que o resultado de tal atitude minha não teria sido melhor se eu tivesse seguido tal caminho? Com certeza, desta forma, estaremos conhecendo melhor o nosso íntimo e estaremos aprendendo a escolher melhor. Estaremos aprendendo como conduzir melhor a nossa caminhada. Isso essa pergunta 919 do Livro dos Espíritos eu gosto muito, porque ela nos traz um exemplo muito verdadeiro, muito interessante do Santo Agostinho. Enfim, nós conseguiremos nos reformar intimamente querendo, praticando, estudando e orando. A prece, ela nos aproxima de Deus. A prece nos leva a um estado de alma, de tranquilidade, de calma, de serenidade, aonde a gente consegue discernir as nossas ideias, aonde a gente consegue elaborar melhor as nossas escolhas. Quando a gente está em dificuldade, não sabe que caminho seguir, a melhor coisa, o melhor remédio é a gente parar um minutinho, fazer uma prece, elevar o nosso pensamento, pedir a Deus serenidade, discernimento, sabedoria para seguir a nossa caminhada, sabedoria para pensar na melhor escolha, na melhor caminho. Se eu não sei se eu vou para cá ou para lá, pedir discernimento a Deus, pedir sabedoria, que os anjos de luz estão sempre ao nosso dispor para nos orientar, para nos conduzir, para nos proteger. E se tivermos dois caminhos, sempre nós teremos a seguir, sempre teremos vários. A gente precisa começar a escolher o melhor para sermos mais felizes, para sermos mais leves, para termos o nosso sorriso mais verdadeiro e a nossa alma mais tranquila, a nossa consciência mais tranquila e mais equilibrada. Nós também podemos pensar que alguma pessoa pode dizer: mas se você pensar se fez isso ou aquilo, você pode dar uma desculpa. O seu amor próprio pode te favorecer e te dar uma desculpa, que aquilo não foi tão mal, aquilo foi como tinha que ser e pronto. Mas há uma forma muito interessante de não nos deixar ilusão. Assim, a gente pensa numa atitude. Se ela fosse praticada por outra pessoa, nós censuraríamos ou aprovaríamos? Se ela não é legítima para outra pessoa, não podemos torná-la legítima para nós. Essa balança, ela é exímia e ela é perfeita para nosso equilíbrio do que é certo e do que é errado. Então, vamos usar essa balança. Tem que ter o mesmo peso e a mesma medida. Se não serve para o outro, se ela não é legítima para o outro, também não é para nós. E temos alguns aspectos a considerar. Somos imortais. Nós temos a existência aqui, é só uma. Estamos aqui só em mais uma existência. Temos muitas outras pela frente. Nós somos imortais. Então, os nossos planos de vida não podem ser pequenos e pensar só no hoje. Nós temos que ter planos de vida pensando no que legado eu vou deixar aqui. Pensando que eu vou estar plantando hoje para colher amanhã. Aquilo que eu estou fazendo hoje é aquilo que eu vou encontrar lá na minha frente. É aquilo que eu vou encontrar lá à frente. As pessoas que eu tratar bem aqui são as pessoas que eu vou encontrar lá na frente, e as que eu tratar mal também. Então nós somos imortais, nós temos que ter planos maiores. Nada é perdido, nada do que eu estudar, nada do que eu trabalhar, nada do que eu aprender vai ir para o túmulo, vai seguir junto comigo. Aquilo que eu conquistar para mim vai junto. Por isso que os nossos bens sentimentais, os bens da alma, são os mais valiosos. Porque os bens materiais, quando a gente vai, os bens materiais ficam.
Não temos como levar para a espiritualidade a nossa casa, o nosso carro, as terras, as propriedades. Isso tudo fica. Isso tudo aqui é emprestado. É tudo de Deus. Nós não temos nada. Estamos apenas usufruindo. Estamos apenas cuidando momentaneamente. A gente pode dizer que isso aqui, a minha casa não é minha, ela está minha. Porque daqui 50 anos, 100 anos, ela não será mais minha, será de outra pessoa, porque eu já não vou mais estar aqui. Então isso é muito importante, a gente pensar que a nossa visão é um fato muito importante a considerar. A nossa visão tem que ser ampliada, não podemos ter apenas uma visão material da vida. Porque o material, ele é muito pequeno, ele se destrói com o vento, com o fogo, com um tornado, ele se destrói. E o que permanece? Permanece nós, a nossa vida, os nossos sentimentos, aquilo que nós conquistamos de bom, as nossas amizades verdadeiras ou as nossas inimizades. O que eu aprendi, o meu conhecimento, isso permanece. Isso são os nossos verdadeiros bens. O resto está só de passagem. Outro fator muito importante a considerar é que conforme vamos melhorando, vamos atingindo uma maturidade evolutiva, a satisfação que nós vamos tendo, ela é muito grande. A satisfação de nos vermos melhor é maravilhosa. Quando a gente olha para trás e vê que tivemos algumas atitudes que hoje nós não teríamos, a gente percebe o quanto já evoluiu. O quanto já melhorou e o quanto nós já conquistamos. E essa satisfação íntima é maravilhosa, que sabemos que a nossa reforma está ficando cada vez melhor. Quando a gente reforma uma casa, também é assim, dá um trabalho, dá uma bagunça, mas conforme a reforma vai ficando pronta, o nosso ambiente vai ficando mais belo, mais confortável e mais aconchegante. Isso também acontece conosco. Então, essa satisfação íntima é maravilhosa. Então, a reforma íntima, ela deve ser feita dentro do nosso coração, com determinação, com coragem, substituindo maus hábitos por bons hábitos. Se eu tenho mania de gritar, vou procurar falar com um tom mais agradável. Se eu tenho a mania de mentir, o hábito de mentir, vou procurar ter o hábito de falar a verdade. E assim por diante, substituindo maus hábitos por bons hábitos, substituindo atitudes menores por atitudes elevadas, nesse processo contínuo de melhoramento interno. E o nosso coração é onde mora o nosso maior tesouro. E quando que podemos começar a nossa reforma? Agora, quando quisermos, quando estivermos dispostos a nos tornarmos mais felizes. Quando que você quer ser mais feliz? A partir de quando? A partir de agora, de amanhã, depois? Você que escolhe. Nós temos o livre-arbítrio, a escolha é sempre nossa. Lembrando que toda escolha, que toda ação tem uma reação de igual teor. E nesse movimento, como reconhecer o verdadeiro espírita? E Kardec afirma: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreender no domínio de suas más inclinações. É mais indicativo para buscarmos a nossa melhoria. Não somos perfeitos, somos perfectíveis. Estamos aqui, nesse momento, para nos melhorar. Nós trouxemos conosco o germe da perfeição. Somos filhos de Deus e temos em nosso DNA esse germe da perfeição. Estamos nessa caminhada, que deve ser bela, deve ser branda, deve ser com coragem, com amor, com fé, porque teremos caídas. Teremos sim dificuldades, desafios e temos a cada dia desânimo. Muitas vezes desanimamos, caímos.
Mas não tem problema, a gente se ergue e a gente continua com fé, com amor, com coragem, com a certeza de que Deus está conosco e nós com Ele. Esse amor e essa gratidão é o que nos conduz, é o que nos tornará seres melhores e mais felizes. Então, essa é a mensagem de hoje, que possamos buscar a nossa reforma, a nossa educação da nossa alma para nos tornarmos mais iluminados. Agradeço de coração esse momento e vamos encerrar com um poema de Casimiro Cunha, que eu gosto muito. Então me permitam fazer essa leitura. Regras de paz. Se queres felicidade, apoio, harmonia e luz, atende às indicações de nosso Senhor Jesus. Começa o dia pensando no que o dever determina e roga em prece o roteiro da providência divina. Ergue-te cedo e se falas, fala a palavra do bem. Auxilia quem te ouça, não penses mal de ninguém. Se existe algum desarranjo em teu distrito de ação, conserta sem reclamar, não te lamentes em vão. Trabalha quanto puderes, que o trabalho é vida, em suma. O tempo igual para todos, não para de forma alguma. Se alguém te ofende, perdoa. Quem de nós não pode errar? Não há quem colha perdão se não souber perdoar. Trilhando a estrada sombria de prova, rixa e pesar, acende a luz da concórdia, ajuda sem perguntar. Problemas, dificuldades, aprendamos dia a dia, que a bondade tudo estende. Quem serve não se transvia, onde a tristeza se espalha e a vida se ilude ou cansa, sê caridade, consolo, serenidade, esperança. E chegando cada noite por sobre os caminhos teus, dormirás tranquilamente nas bênçãos do amor de Deus. Que lindo e maravilhoso. Meus queridos, o tempo Consolador nos explica que o tempo não é uma sequência de segundos apenas, que possamos ir para cá e para lá e para trás. Mas o Consolador nos explica que o tempo traz uma seta indicativa e essa seta nos impulsiona para frente. Então vamos terminar esse momento em prece. Quem tiver uma aguinha para fluidificar, vamos agradecer por esse momento, pedindo a luz do Senhor Jesus para a nossa vida, para a nossa caminhada, fluidificando a nossa aguinha, para que dela possamos fazer uso, que ela nos traga saúde, imunidade, harmonia e serenidade, e que o amor de Jesus se expanda por toda a nação, pela nossa cidade, por todos os cantos do planeta, e que também entre em nós a luz do Senhor Jesus, que possamos ser luz onde estivermos, que Jesus nos abençoe, nos proteja na caminhada da vida. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Muito obrigada, meus queridos amigos, pela atenção. Desejo a todos do fundo do meu coração que fiquem bem, fiquem firmes, com fé, com coragem, com a certeza de que tudo passa e tudo melhora, se assim quisermos. Muito obrigada. Boa noite a todos.